Olha, nós terminamos aqui, recomeçando, faz pouco tempo que a gente parou, mas a gente estava resolvendo, então, essa equação diferencial do movimento com uma força restauradora e mais uma força dissipativa. Sugerimos uma solução desse tipo. Quando a gente substituiu, obteve uma equação com esse coeficiente aqui na frente da solução, e a gente analisou o caso em que gama sobre 2 é maior do que ômega zero. E aí a gente obteve soluções com decaimento exponencial, porque as soluções aqui essas soluções são reais. Tranquilo? Muito bem. Isso a gente viu até agora. A pergunta é, e se essa solução aqui, se esse cara for menor? Então, isso aqui vai dar negativo, e esse número, a raiz de um número negativo, como é que eu faço? É essa situação que a gente vai tratar agora. Se gama sobre 2 for menor do que ômega zero, esse carinha aqui, claramente, se esse cara é menor do que esse, eles estão elevados ao quadrado, esses dois números são positivos, então, um menor menos o maior, isso aqui dá um número negativo. Raiz do número negativo é complexo. Eu posso fazer fazendo complexo. O que é que eu faço aqui? Deixa eu fazer um passinho aqui para ver se os que estão menos familiar... sorry. Vou ter que abrir de novo com outro programa. Então, agora... Muito bem. Então, esse cara aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu posso reescrever a raiz, deixa eu tentar escrever bonitinho aqui, eu posso dizer, botar o menos 1 em evidência e escrever isso aqui como sendo ômega zero ao quadrado, inverte isso aqui. Se esse menos está em evidência, menos com menos dá mais. E esse menos está em evidência aqui. Claro isso? Prontinho. Por que eu estou fazendo isso? Se eu boto menos 1 em evidência, eu posso trocar o ômega zero com o gama sobre 2 ao quadrado e botar esse cara aqui. Então, posso escrever isso aqui como sendo raiz de menos 1, raiz desse resto aqui. Raiz de menos 1 é quem? É I. Número imaginário, I. Tá certo? Raiz de menos 1. E agora ficou ômega zero, que é maior, né? Esse número aqui é um número positivo. Então, minha solução vai ficar do tipo menos o alfa, vai ficar minhas soluções para a minha equação diferencial que eu tinha antes, fica menos gama sobre 2 mais I, o I está aqui, ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Ok? E a outra solução, a solução é mais menos gama sobre 2 está sempre aqui, muda o coeficiente aqui. Então, eu tenho essas duas soluções. Para simplificar a notação, eu vou chamar esse termo ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, vou chamar isso aqui de ômega primo, ômega linha. Tá ok? Então, minha solução tem duas soluções que eu posso chamar de alfa mais e alfa menos. Ok? Então, essas duas soluções me permitem escrever uma solução global, né? Isso aqui, eu teria que falar, para chegar, botar esse A aqui em evidência, eu teria que falar um pouquinho de números complexos e tal. Eu vou saltar isso aqui e vou escrever, vocês têm que acreditar que a solução global, vocês podem ver que cada solução aqui, menos gama sobre 2, mais esse termo aqui, é o alfa mais aqui. Menos gama sobre 2, menos esse cara aqui, é essa solução aqui. A novidade aqui é que eu posso botar um coeficiente aqui, que isso aí é um pouco sutil, eu teria que falar de números complexos antes para poder explicar, e não é essencial. E o importante é vocês entenderem que eu tenho uma solução global desse tipo aqui. E quem tem intimidade
com a relação de Euler, vai reconhecer imediatamente isso aqui como sendo uma expressão desse tipo aqui. Isso aqui é um E elevado a Iθ, e se eu chamar esse carinha aqui de θ, e E elevado a menos Iθ. É uma expressão com esse jeitão aqui. Quem é isso aqui? Repito, quem conhece a expressão de Euler, isso aqui é 2 cosseno de θ. Por quê? Cosseno, a expressão, deixa eu voltar um passo aqui. Eu posso dar uma aula sobre isso aí, para quem tiver dúvida sobre esses números complexos, essa expressão de Euler. Na expressão de Euler, ela diz que exponencial de x, uma variável qualquer, deixa eu chamar de x não para não confundir, e θ, vou repetir θ, e θ, pode ser qualquer variável aqui, e θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Essa é a relação de Euler. Então, disso aqui é fácil mostrar. Pega o complexo conjugado dessa expressão aqui, você mostra que cosseno de θ é igual a E elevado a Iθ mais E elevado menos Iθ sobre 2. E seno de θ é E elevado a Iθ menos I elevado a E menos Iθ sobre 2i. Fácil de mostrar isso. Então, o que vocês têm aqui é que esse cara aqui é 2 cosseno de ômega primo t mais φ, que é o que eu escrevi aqui. Então, minha solução aqui, x de t, passou a ser 2a, apareceu esse 2 que veio daqui. Então, 2a é elevado a gama sobre 2, e esse termo aqui, cosseno de ômega' t mais φ. Não é bonitinho? Lindo. Então, essa é a minha solução, que nos livros eles não fazem essa dedução, o que é uma pena, fica parecendo que tem algo misterioso, não tem. Dá uma matemáticazinha que vocês acompanham bem e você chega na solução que não saiu do bolso. Está aqui a solução que você entende perfeitamente, que sua solução x de t tem um termo, tem uma amplitude, que eu posso redefinir isso aqui, sei lá, posso chamar isso aqui de C maiúsculo, se vocês quiserem, uma constante, então a amplitude vai de menos C até mais C, tá certo? Esse carinha aqui é elevado a menos gama sobre 2, quem é essa expressão exponencial de menos qualquer coisa, é uma função que decresce com o tempo, tá certo? Faltou o tempo. Desculpa. Tá certo? Então, decaindo com o tempo, e você tem, então, a parte oscilatória, que é o cosseno aqui. Ora, se o B é igual a zero, lembra o B, o gama é B sobre M. Se gama é igual a zero, B é igual a zero. Se esse termo, a exponencial aqui, o gama é igual a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, esse termo aqui vira 1, e você tem, então, o movimento sem atenuação, o movimento harmônico, o velho conhecido da gente. Então, eu reencontro minha solução aqui quando B é igual a zero. E aí, o meu ômega primo, se o B é igual a zero, desaparece esse termo aqui e o ômega primo fica sendo simplesmente o meu ômega 2. Ômega zero, desculpa. Então, ômega primo vira ômega zero, que é raiz de K sobre M. Tá certo? Então, a gente mostrou aqui que você tem... eu tinha feito aqui. Já terminei de repetir, mas fazendo aqui em detalhe, o sistema, quando não tiver dissipação, B igual a zero, você tem, então, não tem atenuação, a amplitude continua constante. Ok? E com atenuação, você tem que a amplitude vai decaindo com o tempo, que é o que acontece nos sistemas mais reais, quando você não consegue evitar a fricção com o fluido. Ok? Então, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês. E aí, os livros falam disso, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso também, que é sobre a energia
sobre a energia do sistema massa-mola, que é o seguinte, a ideia, deixa eu falar um pouquinho sobre essa força restauradora. Lembram que em Física 1 a gente disse que as forças conservativas era do tipo força que derivava de um potencial. Dessa maneira, uma maneira bem completa e formal aqui, é uma força que é menos o gradiente de um certo potencial. Não se assuste com isso, isso aqui é o gradiente, as derivadas parciais para cada componente da força. No caso unidimensional, você tem apenas uma componente x aqui, isso é menos du dx. Então, se você tem uma função u, que eu posso escrever a força nessa forma aqui, então essa força é dita conservativa, porque o trabalho num circuito fechado é igual a zero. É uma maneira de dizer. Então, eu botei derivada parcial aqui, me arrependi porque tem uma única variável, então a derivada normal, força, é menos du dx. E qual é a função que, quando eu derivar, vai dar kx? Ora, se eu derivo e dá x, é porque é uma função do tipo x2. E se eu derivo e não tem nenhum número aqui na frente, é porque eu tenho que botar um meio, porque o 2 vem aqui para frente. Então, essa função u tem que ser do tipo 1 meio de kx2. E quando eu derivar isso aqui, 1 meio de kx2, vai dar x, 2 menos 1 dá 1, e o 2 vem para cá, eu obtenho o meu kx. E o menos, de onde vem o menos, vem daqui. Então, o meu potencial é positivo. O menos, ele vem dessa expressão daqui. Ok? Então, muito bem. Se o meu potencial é desse tipo aqui, 1 meio de kx2 para a força elástica, ele tem esse jeitão aqui em função da posição. Tá certo? É uma função quadrática, vai com x2. Então, essa é a função do tipo 1 meio de kx2. Isso é claramente um potencial de estabilidade. Ou seja, se eu botar um corpo aqui, ele vai voltar para o fundo do poço. Ou seja, é aquela ideia, em termos da força, a força é restauradora. A força é do tipo menos kx. Tá certo? Então, esse potencial, se ele for virado, só para a cultura de vocês, isso aqui é um equilíbrio estável. Você pode ter um potencial desse tipo, mas aqui é um equilíbrio instável. Se eu sair da posição de equilíbrio, ele vai embora, não volta nunca mais. Aqui eu saio da posição de equilíbrio, a força, eu tenho o sinal correto e corrige. Então, com isso, eu tenho, para a força elástica, eu tenho a minha energia potencial no meio de kx2. E quem é a energia cinética? Ora, a energia cinética, todo mundo sabe, é a nossa velha conhecida definição, 1 meio de mv2. Energia elástica, 1 meio de kx2. Ora, se a energia total do sistema é dado, então, pela soma da energia. São as energias que tem no sistema, energia cinética e energia potencial, a soma da energia total. E você pode mostrar que essa energia total ela é constante. Então, como é que a gente faz isso? Você mostra que, primeiro, você pode, nesse caso aqui específico, mostrar que a energia em função do tempo. Então, vamos lá, mostrar isso em função do tempo, a energia potencial. 1 meio de kx2, x depende do tempo, ao quadrado. Eu elevo a função ao quadrado, vai aparecer 1 meio de k a 2 cosseno quadrado, minha função aqui é o quadrado. Se eu quiser agora a energia cinética, eu tenho que calcular V2. Mas quem é V? V é dx dt, eu tenho que derivar aquela função ali, então fica derivada do... Ops, cadê minha função? Não escrevi, mas vou escrever ela agora. X de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Derivar isso aqui vai me dar cosseno, sendo cosseno. Então, a derivada... cosseno vai aparecer seno, menos seno. Tá certo? Então, a derivada de dx dt, a velocidade, me dá essa expressão com o ômega aqui. Então, eu tenho aqui a ômega, e aí, quando eu elevo a velocidade
que eu quero é a velocidade ao quadrado, isso aqui é o quadrado, quadrado, sino quadrado. Então, 1/2 de mv2 me dá essa expressão aqui. Ora, lembrando que ômega 2 é K sobre M, então eu tenho que, esse cara aqui, eu posso substituir isso aqui, esse ômega 2, por, que deu M. O M veio daqui, essa massa do meio de mv2. Então, M ômega 2, M ômega 2, isso é K. Então, tem o mesmo coeficiente, 1/2 de K A2 seno quadrado de ômega 2. Esse cara aqui é 1/2 de K A2 cosseno quadrado, esse seno quadrado. Quando eu somo os dois, então, repetir aqui, o K é esse cara aqui, U é 1/2 de K A2 cosseno quadrado e somando os dois, tá certo? Então, vou somar K com U, os coeficientes são os mesmos, aqui eu tenho um seno quadrado de alguma coisa, cosseno quadrado dessa mesma coisa, ômega t mais φ, seno quadrado mais cosseno quadrado, isso é igual a 1. Então, a energia é uma constante, a energia total é uma constante, igual 1/2 de K2. Esse A é o quê? É a amplitude máxima. Ou seja, se a minha energia potencial é dada por essa expressão 1/2 de Kx2, quando x for igual a A, eu tenho a energia potencial máxima, que é a energia total. Nesse caso aqui, a energia cinética vai ser igual a E menos U, vai ser essa diferença, essa curva pontilhada aqui. Tranquilo? Então, eu tenho uma relação, é o que eu escrevi aqui, que K é E menos U. Então, em cada instante, a energia total ela é uma constante, a gente acabou de mostrar que é 1/2 de K A2, e essa constante aqui vale em cada instante ou vale em cada posição, que é o que a gente acabou de mostrar aqui. Para cada posição aqui, cada X aqui, eu tenho uma componente de energia potencial e uma de energia cinética. A soma desse cara com esse cara aqui me dá energia total. Então, a soma desse cara com esse cara é o complemento que falta aqui, vai dar essa energia total aqui em cima. Está razoável isso? Então, a cada posição ou a cada instante, como vocês queiram, a energia total é a mesma. Ok? Então, detalhei isso aí que aparece, eu acho que isso é uma consequência natural, mas é bom explicitar. E lembre-se que vocês têm que, dado o x de t, em qualquer momento você sabe calcular o v de t derivando ou a aceleração também, a de t, derivando essa velocidade, mais uma vez, em relação ao tempo. Tranquilo? Para concluir, o tempo está quase esgotando, deixa eu concluir qualitativamente comentando sobre frequência natural e ressonância. Então, você tem a equação completa desses sistemas. Essa equação, a gente tratou dela aqui, isso aqui vem da lei de Newton, massa vezes aceleração, força dissipativa, força elástica. Isso aqui a gente tratou o caso em que você não tem nenhuma força externa, mas você pode obrigar o seu sistema a oscilar com uma certa frequência. Um sistema natural, você pode forçar ele a oscilar. Ele vai oscilar, então, na frequência imposta, porque é essa frequência que você está impondo ao sistema, mas a amplitude do seu sistema vai depender de quão próximo essa frequência que você está excitando, está movimentando o seu sistema, está próximo da ressonância natural dele, ômega zero. Esse ômega zero aqui, se não tiver dissipação aqui, é raiz de K sobre M, ou tem o termo em B
B sobre M, que é o gama. Tá certo? Então, esse conceito de ressonância é que o sistema tem uma frequência natural que ele gosta de oscilar, que é aquele ômega primo, na presença de dissipação. Sem dissipação é ômega zero, raiz de K sobre M. E, se você excita, a amplitude máxima vai ocorrer quando eu excito nessa frequência. Com 2 ou 3 páginas, a gente poderia mostrar isso, mas eu acho que está fora do escopo do curso. Eu prefiro deixar para mostrar para vocês. Eu acho muito mais importante, no contexto dessa aula, de falar, muito mais importante para a formação de vocês, falar da equação de Euler, números complexos. Eu faço isso depois, agora fico meio em cima. Pessoal, eu trouxe também 2 probleminhas que eu acho que está todo mundo cansado. Não são 2 probleminhas, são 2 exercícios muito simples. Não vou abrir aqui, não vai ter nem comentário. Eu vou pegar essa equação aqui, vou identificar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, muito rapidamente, sem resolver. Vou identificar o que é que eu sugiro vocês fazerem. Está nos livros, no Harley, qualquer problema desse tipo. Isso aqui é a amplitude, identificar quem é a frequência aqui é o coeficiente do T, frequência angular. E aí você identificar a amplitude, a frequência, a fase, é só aprender a ler essa equação e depois, com isso, você calcular a frequência, ômega sobre 2π, calcular o período, calcular a posição em qualquer instante. Eu tenho uma expressão de y em função do t, dado um tempo, eu sei calcular a posição. É isso que é a equação de movimento. É que me dá a posição em função do tempo. Então, dado um certo tempo, t igual a 1, eu sei qual é a posição da partícula. Eu sei que ela não começou em 0, porque a fase é diferente de 0. Então, eu representei aqui. Se eu derivar aquela expressão, eu obtenho a velocidade. E aí sei quem é a velocidade máxima. É ômega A. Então, calculo aqui essa velocidade máxima. Calculo a aceleração, porque eu sei quem é a minha aceleração. Então, esse tipo de problema extremamente trivial que eu ia trazer aqui, deixar vocês fazer e depois a gente resolvia junto. Então, identificar para um determinado tempo, por exemplo, t igual a 0, as condições iniciais. Eu tenho minha equação, eu posso definir minha posição inicial, velocidade inicial, aceleração inicial, tá certo? É fácil esse problema, é ganhar intimidade. Se você tem intimidade com esse tipo de equação, é trivial. Se não tem, tem que fazer exercício. Tá certo? Então, era isso. Posso voltar com esse problema depois. O outro problema que eu trouxe é exatamente sobre brincar com esse conceito de energia cinética e energia potencial, dado a posição extrema, calcular a velocidade máxima, dado uma velocidade, qual é a posição, esse tipo de problema que vai cair no textinho. Tranquilo? Pronto, 5 minutos para acabar. A gente pode, na sexta-feira, eu vou ficar atento ao... Tipo, eu arretei lá, resistência.